Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Segunda-feira, 21 de setembro, a igreja hoje celebra o dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Evangelho de Mateus está no capítulo 9, dos versículos de 9 ao 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, o Senhor criticou claramente o sistema injusto que oprime as pessoas quando as divide em classes. Assim, o sistema gera a figura do opressor e do oprimido. Quando o projeto do reino de Deus é que todos sejam tratados em igual dignidade, tratados como irmãos. Certa vez, num restaurante de nossa cidade, eu presenciei quando uma menina negra, muito humilde, suja, pedia esmola nas mesas e logo tentaram tirá-la do recinto, mas um casal imediatamente chamou o garçom e, mais que oferecer comida, ofereceu à menina um lugar. Era nítido ver que as pessoas que estavam à volta daquela mesa ficaram incomodadas com a presença da menina que se sentava. Talvez não estivesse tão perfumada como os outros. Mas aqui fica a pergunta: por que alguns podem se sentar na mesa e outros precisam se sentar na calçada, do lado de fora, na rua, para fazer a sua refeição? Será que só porque estamos bem vestidos e perfumados, banhados, é que temos o direito de sermos tratados com dignidade? E aqueles que não têm o que calçar, o que vestir e nem sequer como se banhar, precisam ficar na sarjeta? Este é o olhar injusto do homem para o homem, que se julga ser superior. O olhar de Deus é bondoso, é misericordioso. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Faço esta introdução na homilia de hoje, justamente para falar do chamado de Jesus a Mateus. Ele era um cobrador de impostos, um homem tido pelo seu povo como um homem mau. Um homem que não era convidado para nada, mal querido pelas pessoas, maltratado pela grande maioria da população. Este que ninguém via, este que ninguém queria, Jesus para olhar. Seus olhos miram muito mais que o seu rosto. Seus olhos veem o coração de Mateus. E Jesus percebe que, apesar daquele homem ter uma profissão que machuca os seus irmãos, ele tinha um coração bom.
A sua maldade não saía do coração. Era o peso da profissão. Aquele homem podia mudar. A mudança daquele homem poderia trazer a mudança de tantas outras pessoas e devolver a paz a tantos outros corações. Segue-me. Este é o convite de Jesus a Mateus. Segue-me. Um convite que talvez nenhum de nós faríamos, mas Jesus arrisca em fazer. Segue-me. Vem comigo. E o primeiro passo é Mateus abrir a sua casa e chamar os seus irmãos pecadores para sentar-se à mesa e fazer a refeição com Cristo. Vejam bem, o Senhor não leva consigo só Mateus. O acolher bem aquele homem faz com que todos os outros que estavam na mesma condição encontrassem uma oportunidade, uma esperança. E Jesus se alegra em sentar-se com aqueles homens dito pecadores. Foi criticado, porque nós não temos coragem de fazer muitas coisas que eram necessárias ser feitas, mas criticamos veemente quem as faz. Se fosse realmente o Messias, saberia que raça é essa que ele está sentado. Ele come com os pecadores. Mas Jesus, conhecendo a maldade do coração do homem, porque, como eu disse, ele vê o coração, vai dizer àquela gente de coração ruim, de mente maldosa, pessoas que julgam: quem precisa de médico não é quem está sadio, mas é quem está doente. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Os justos já estão no caminho. Eu não posso me limitar a quem está no caminho. Eu tenho que ser caminho para quem se perdeu ao longo da estrada. E ele termina o Evangelho dizendo: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Paremos de atirar pedras nas pessoas. Paremos de humilhar as pessoas, de criticar duramente as pessoas. Nós devemos sempre nos lembrar que somos todos irmãos. Hoje podemos estar numa boa situação, mas quem garante que essa situação vai se perdurar por muitos dias? E se um dia nos vermos caindo, não vamos querer ser acolhidos e respeitados? Por que hoje nos valemos da nossa posição para se achar no direito de humilhar tantos outros? E mais, ao chamar um cobrador de impostos para si, ao fazer deste homem o seu apóstolo, ao roubar o coração deste homem ao ponto dele se apaixonar por Jesus e querer escrever a história deste homem que devolveu à sua vida o sentido para que o futuro pudesse conhecer Jesus e também ter o sentido de suas vidas resgatados, é que a gente percebe o quanto valeu a pena Jesus não ficar na margem de Mateus, mas ir à sua essência e chamar. Hoje, ao celebrar o apóstolo Mateus, que deu sua vida pelo testemunho de Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos dê um olhar de garimpeiro. O que é o olhar do garimpeiro? É o olhar que reconhece a pedra preciosa, mesmo estando ela ainda bruta. Quem não tem olhar de garimpeiro, despreza o ouro, despreza o diamante, porque o iguala a todas as outras pedras. Mas quem tem o olhar do garimpeiro consegue perceber que a pedra bruta tem valor, é ouro, é diamante. E vai se debruçar sobre ela com todo carinho para lapidá-la, até que ela possa mostrar o seu verdadeiro brilho e fazer com que todas as pessoas reconheçam o seu valor. Que o Senhor nos deixe olhar de garimpeiro,
para olhar as pessoas caídas na sua miséria e reconhecer o valor que elas possuem. Saber que ali nós temos somente pedras brutas precisando ser lapidadas, mas que no momento que debruçarmos sobre elas, sem julgamentos, mas com acolhida, com carinho, com afeto, essas pedras, essas vidas começarão a ser lapidadas e tão logo mostrarão o seu valor. A vida que esteve caída, quando volta a ficar de pé, arrasta muitas pessoas que estão caídas para a ousadia, para a aventura de se verem de pé novamente. Porque as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Como é bom olhar para alguém que um dia esteve na sarjeta e agora vê-lo em pé, olhar altaneiro. Assim a gente olha para a nossa vida e diz: eu também posso. Porque o Deus que o amor e o ergueu é o mesmo Deus que me ama e também me quer de pé. Que São Mateus interceda por todos. Que São Mateus alcance de Deus a graça de um olhar de garimpeiro para todos nós. Assim, vidas serão salvas, vidas serão reconstruídas e o reino de Deus ficará bem próximo de nós. Pela intercessão de São Mateus, abençoe-vos Deus de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.